Eu também deixei o número 2 para que nós fizéssemos, porque nós tínhamos informações suficientes para a gente conseguir resolver essa questão. Beleza? Então vamos lá. Questão número 2 da página 14. Quais são os dois tipos de corrente elétrica existente? Explique cada uma delas resumidamente, de uma forma clara e objetiva. Então, quais são os dois tipos de corrente elétrica? Nós vimos isso na nossa última aula. Inclusive, tem um vídeo bem bacana lá explicando sobre os dois tipos de corrente elétrica. Um tipo é a corrente contínua. Essa eletricidade corrente contínua, ela é muito encontrada em baterias, em pilhas, bateria de carro. Ela não tem nenhum tipo de oscilação. Então, ela é chamada de corrente contínua. O outro tipo de energia é a corrente alternada. Essa corrente alternada é a que chega na nossa casa, é a que vem do poste lá da rua e alimenta a nossa casa. Esse é o tipo de energia alternada, ou seja, ela alterna. Então, normalmente ela vem, e a gente mede a eletricidade muitas das vezes em hertz. Então ela vem, mas ela não vem sempre a mesma quantidade de energia. Essa unidade ela vem oscilando assim, ó. Ela oscila essa energia que chega na nossa casa. E eu chamo de corrente alternada. Tudo bem? Certinho, pessoal? Entenderam? Legal. Tá? E assim nós encerramos essa página de exercício. Tá ok? Quem conseguiu fazer os outros, maravilha. Isso é muito bom. Certo? Quem não conseguiu fazer esses dois exercícios, revejam a aula anterior, porque é necessário que a gente compreenda, tá? Que a gente pegue um pouquinho de cada assunto e conforme as aulas vão passando, nós vamos criando uma bagagem de informação para que todos os assuntos façam sentido. Tá bom? Professor, estou tendo dificuldade para entender. Leia a apostila, reveja os exercícios, veja novamente os vídeos, tá bom? O início é dessa forma. Eu tenho certeza que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais claras, tá? Todo mundo queria logo começar a fazer os robozinhos, fazer os sistemas, mas essa é a parte fácil. A gente precisa entender como funcionam as coisas para a gente começar a produzir, porque essa é a intenção do nosso curso, fazer com que vocês tenham conhecimento de como funciona, que vocês criam um conceito. A parte de criar é a parte mais fácil, pessoal. Mais fácil. Eu não vejo a hora de a gente chegar, estarmos todos juntos na sala de aula e poder montar os nossos projetos, montar os nossos robozinhos, criar as programações. Essa parte é muito legal. Mas para isso a gente tem que entender como é que elas funcionam, da onde elas surgiram e de que forma elas podem ser utilizadas. Bom, pessoal, um pouco de paciência e a gente vai chegar nessa parte, tá ok? Pessoal, nós vamos começar um conteúdo é, que nós já vimos alguma coisa nas outras aulas, mas é um novo conteúdo da apostila, tá na página 15, ainda falando sobre hardwares, tá? E esse assunto, pessoal, eu vou ler aqui só a introdução para que vocês possam ler, tá bom? Então, ele fala assim, nesta aula você aprenderá sobre mais um importante componente do computador, a placa-mãe. Para tanto, estudaremos os seguintes assuntos: placa-mãe, o que podemos ver na placa-mãe se nós abrirmos o nosso computador, tá? Tem dois tipos de sistema, o sistema on-board e o sistema off-board. São tipos de entrada e saídas de dispositivos da nossa placa-mãe. E aí eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá bom? Depois a gente vai ver o chipset. Chipset é uma pecinha com um conjunto de chips que é necessário para funcionar as funções do nosso computador, tá bom? E aí também ele mostra como é que se fixa a placa-mãe, tá? E ele fala um pouquinho aqui dos principais problemas relacionados à placa-mãe. Eu não vou entrar nesse assunto, mas ele está na apostila. Então a gente vai começando a ver o que é uma placa-mãe, tá? Ele tem esse nome porque é uma placa com diversas pecinhas e é essas pecinhas que unidas fazem com que o nosso computador funcione. No nosso primeiro dia de aula, eu desmontei um computador e vocês puderam ver a placa-mãe lá dentro.
é onde eu coloco a placa de vídeo, é onde eu coloco os pentes de memória, é onde fica o processador, tá bom? Pessoal, a placa de som. Na nossa apostila tem imagens ilustrativas que mostram cada uma dessas peças. E ela também vai explicando passo a passo para que cada uma funciona, tá bom, pessoal? Legal. A gente tem um desenho, um sisteminha muito interessante na página 17, que fala dos principais tipos de saída do nosso computador. E na página 18, ele tem peça por peça que ele apresenta para a gente que peças são essas, e ele fala dos principais componentes e quais são as suas funções, pessoal, tá bom? Já estão cansados de mim, né? Então, eu vou passar agora, pessoal, eu vou colocar 2 vídeos para vocês, tudo bem? Esses vídeos eles vão falar quais são as principais partes da placa-mãe e para que serve cada parte ou cada componente, tudo bem? São vídeos, pessoal, que eu procurei na internet, são vídeos de fácil entendimento e que fica mais claro para que vocês entendam, tá certo? Lembrando que para qualquer dúvida, vocês podem mandar as suas perguntas e tirar suas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp, tudo bem? Fiquem agora com esse vídeo e eu volto para falar com vocês daqui a pouquinho. Primeiro vídeo, eu vou explicar meio que por cima o funcionamento de uma placa-mãe e depois, um outro vídeo, a gente explica com mais detalhes. A placa-mãe do computador é dividida basicamente em 5 partes. Quais são essas partes? Processador, memória, BIOS, periféricos e pontes. Outra vez, processador, memória, BIOS, periféricos e pontes. Inclusive, se a gente olhar aqui o desenho, aqui o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, ele lembra um bonequinho, né? A cabeça, o processador, o tronco, a ponte norte, os membros superiores, a memória, a placa de vídeo e os membros inferiores, os periféricos. Lembra um pouquinho. Então vamos lá, para que serve cada uma dessas partes? Processador. O processador é o principal componente da placa-mãe do computador, inclusive na maioria das placas-mãe tem um soquete que ele vai encaixado. Em algumas placas ele vai soldado direto, mas essas são as mais vagabundinhas. As de melhor qualidade tem um soquete e o processador vai encaixado. Como o próprio nome diz, a função dele é processar todos os dados que passam pelo computador, tanto os de entrada quanto os de saída. Tudo que o computador faz passa pelo processador. Memória. Para que serve a memória? Para armazenar os dados para o processador e buscar, fazer a leitura e processá-los. Para que serve a BIOS? A BIOS serve para inicializar e configurar a placa-mãe. Também ele faz a leitura dos periféricos da placa. Se tiver algum problema com a BIOS, a placa não inicia. Então, quem inicia a placa-mãe é a BIOS. Para que servem os periféricos? Para mandar dados para o computador e retirar dados dele também. Então, tem periférico que é de entrada, que são de entrada, periféricos de entrada, cujos dados entram no computador, e tem os periféricos de saída que retiram dados do computador para funcionar. Quais são os periféricos de entrada? Os drivers, que estão onde estão armazenados os sistemas, os programas, pode ser o HD ou o SSD. Depois eu explico melhor sobre a diferença de um para o outro. O driver de DVD, por exemplo, o dispositivo de entrada, porque eles mandam sinal para o computador. A USB, a porta USB, que pode ser tanto de entrada quanto de saída, depende do que vai ligada nela. Tem dispositivo que manda dado para o computador, tem outros que pegam dados do computador. A entrada LAN, que é da rede com fio, é entrada, dispositivo de entrada. O teclado e mouse são dispositivos de entrada também. Tá, pessoal? Dispositivos de saída. Som é dispositivo de saída. A placa de vídeo é dispositivo de saída. O cooler é um dispositivo de saída porque ele recebe informação para funcionar, tá? E tudo isso daqui, para funcionar todo esse sistema aqui, ó, ele usa um gerador de clock, que é um circuito que gera um sinal de frequência alta, baseado aqui num cristal de 14,318. Muita gente pensa que o clock é gerado pelo processador, não é. O clock é gerado pelo gerador de clock da placa. O processador apenas multiplica o clock muitas e muitas e muitas vezes para ele poder funcionar. Tá, pessoal? Mas quem gera o clock é um circuitinho que tem na placa baseado num cristal e num circuito integrado. O formato varia de uma placa-mãe para a outra. Tá, pessoal? Então,
basicamente essa é a estrutura da placa-mãe do computador. A ponte norte, as pontes do computador fazem a interligação entre todos os periféricos e o processador, tanto a ponte sul quanto a ponte norte. A ponte norte faz a conexão do processador com as memórias e com a placa de vídeo. A ponte sul faz a conexão com os periféricos de entrada e saídas do computador. Tem um CI aqui ligado na ponte sul, é um CI SMD, é um CI chamado Super I/O, que é um CI de entradas e saídas. O que o Super I/O faz? Basicamente, ele liga a fonte, liga e desliga a fonte, ele liga o cooler, o ventiladorzinho do processador, ou mais algum ventilador que tenha no computador. Ele tem entrada para teclado e mouse, aqueles antigos PS2. Os teclados e mouse mais novos, que tem entrada USB, a entrada já é na ponte sul. A USB, a entrada pela ponte sul. O Super I/O é um circuito integrado bem lento, comparado com as outras pontes. Então ele é usado para dispositivo lento. Por exemplo, teclado e mouse antigo. Aquelas antigas portas seriais e paralela de impressoras também são ligadas nele, porque elas são lentas. Tá, pessoal? Mas é para isso que serve. E ele também monitora a temperatura da placa. Dependendo da temperatura, ele controla a rotação do cooler para mais ou para menos. Tá? A BIOS, como eu falei para vocês, vai na ponte sul. Ela contém o programa que inicializa a placa. Caso não tenha defeito em nenhum periférico, ela faz a leitura dos periféricos. O programinha que tem aqui dentro faz a leitura de todos os periféricos da placa, tudo que tem na placa. Se tiver tudo ok, inicializa a placa. Essa bateria de 3 volts aqui, é uma bateria redondinha, vai alimentar a ponte sul, porque dentro da ponte sul tem uma memória CMOS que guarda as informações de configurações da BIOS, que são as configurações da placa, para que ela funcione bem. Quando você configura a placa lá na BIOS, que é um software, um programinha, qualquer mudança que você faz lá dentro da BIOS, do programa da BIOS, na verdade esse chip aqui não se chama BIOS, ele é uma memória, tá? BIOS é um programinha que está gravado aqui, e aí qualquer mudança que você faz no programinha fica gravado aqui na ponte sul. De modo que, quando você desliga o computador, a memória que tem aqui dentro da ponte sul, ela se apaga. Para que ela não se apague, ela continua sendo alimentada por uma bateria de 3 volts, mas o consumo é tão ridículo que essa bateria dura anos, para vocês terem uma ideia. Tá? E você sabe que essa bateria está acabando, por exemplo, quando o relógio do computador, o reloginho, começa a atrasar. Então, se você entrar na BIOS, por exemplo, você notar que o relógio está atrasado, está totalmente desregulado, é porque a bateria de 3 volts precisa ser trocada. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma primeira explicação sobre a placa-mãe, processador, a ponte norte que gerencia o processador, memória e vídeo, a ponte sul que gerencia os periféricos e o Super I/O que gerencia o liga e desliga da fonte, o cooler e alguns dispositivos mais lentos como teclado e mouse antigo.